Olá pessoal, no vídeo 3 nós vamos abordar a parte 1 dos benefícios funcionais do módulo Benefícios do cultivar Sabiá. Então, como principal benefício, a gente comentou que é a produtividade de matéria seca. Nesse gráfico a gente tem o acúmulo de forragem total e o acúmulo de lâmina foliar. Acúmulo médio dos ensaios realizados em 5 ambientes que foram em Colinas do Tocantins, no estado do Tocantins, Ponte Lacerda, Mato Grosso, na Unemate, também lá na região de Ponte Lacerda, em Uberlândia, Minas Gerais, e no sul do Pará, na região de Xinguá. Então, esses dados são média das safras 2016-2017 e 2017-2018. Pensando no acúmulo de forragem total, cultivar Sabiá entrega 31% a mais na época das águas em relação ao cultivar Marandu e 42% a mais em relação ao Marandu na época da seca. Quando a gente vai para o acúmulo de lâmina foliar, essa entrega pode ser até superior nas águas, por esse cultivar apresentar uma alta proporção de folhas, isso comparado com o Marandu, bem como na seca uma entrega de 50% a mais de toneladas de matéria seca de lâmina foliar. Aqui é um resumo, a média dos 2 anos e a média desses 5 ambientes. O cultivar Sabiá está entregando 34% a mais em relação ao cultivar Marandu, que é o cultivar mais plantado no Brasil, representando aí cerca de 50, 60 milhões de hectares só de Marandu. E o Sabiá vem com uma opção boa para aumentar a produtividade das fazendas, porque uma vez que você tem maior acúmulo de matéria seca, ou seja, toneladas de matéria seca por hectare, isso significa ter uma maior taxa de lotação e, consequentemente, um maior ganho por área dentro das propriedades. Além disso, um dado interessante é a questão da distribuição da produção da forragem ao longo do ano. Se a gente pensar que eu tenho 18 toneladas de matéria seca produzidas no ano, cerca de 65% que o Sabiá produz é na época das águas e os outros 34% na época da seca. Já o Marandu produz na época das águas 80% e na época das secas aproximadamente 20%. Isso vem para suprir uma necessidade nossa, principalmente na região central do Brasil, que é aquele conceito do boi sanfona. Por quê? Na época seca do ano, ou no período seco, a disponibilidade de forragem ela é muito baixa, pela redução da produção dessas forragens. Então, se a gente observar o Marandu, que é um genótipo ou um ecotipo que foi selecionado da variabilidade natural existente dessa espécie de Braquiária bisata, o que a gente vê é que mais de 80% do que é produzido no ano é na época das águas. E já o Sabiá, 65% é na época das águas e o restante na época da seca, trazendo aí uma maior estabilidade de produção que, consequentemente, vai amenizar ou vai reduzir esse problema do boi sanfona na região do Brasil Central, onde é muito marcado o período seco do ano, trazendo aí uma opção para a diversificação das pastagens. E isso é visual, porque a gente vê que o cultivar Sabiá ele tem de fato esse melhor desempenho na época da seca. Veja aqui do lado direito, essa é a área na fazenda Capim Branco, na Universidade Federal de Uberlândia, onde a gente realizou o ensaio oficial, ou seja, o VCO sobre pastejo, como eu comentei no primeiro vídeo. E esse ensaio foi realizado lá por 2 anos. E do lado direito aqui a gente tem uma unidade experimental, que é um piquete de 2 hectares do Sabiá. E do lado esquerdo a gente tem o outro piquete, que é outra unidade experimental do Marandu, onde a gente fez os testes. Observe que no Marandu a gente vê muito alongamento de como aqui, algumas torceiras mais altas, a forragem bem mais seca em relação a Sabiá. Por que isso? Porque aqui você não tem muito alongamento de como, e além disso o índice de área foliar é maior, então você vê mais folha com relação ao Marandu. Então isso aqui é representando
a estação da seca no período de julho de 2016, que foi o primeiro ano de avaliação. Só como referência, a gente pode observar aqui que tem uma árvore com todas as folhas caídas aqui, exemplificando bem, aí, representando bem o período seco do ano. E quando inicia o período das chuvas, a recuperação do sabiá também é mais rápida. Uma vez que, se no período seco o índice de área foliar remanescente aqui ainda é bom e maior do que o marandu, de fato é esperado que essa recuperação seja maior. E ainda se observa que em dezembro, aqui na Estação das Águas, ainda tem aqui um material morto remanescente que vem do período da seca, né? Bem como esses comos, essas toceiras maiores aqui, que alongou mais o como, evidenciando aí a diferença de um cultivar para o outro com relação à facilidade de manejo. Aqui só como referência, eu gostaria de citar novamente aquela árvore agora com todas as folhas restabelecidas, que é característico aí do período de águas. E com relação ao potencial produtivo, esse é um trabalho que a gente fez comparando o uso de 50 kg de N com 200 kg de N. E aqui a gente tem uma produção a mais, um acúmulo de forragem total em toneladas de matéria seca, 45% superior. E quando a gente vê o acúmulo de folhas, essa resposta chega a ser quase o dobro, evidenciando aí o potencial produtivo, como eu comentei no vídeo 2 sobre os benefícios do cultivar sabiá, que é com a melhora da fertilidade do solo, vai ter maior produção e, consequentemente, mais lucro dentro da propriedade. Outros testes que a gente faz com relação à resistência às cigarrinhas das pastagens, que são as principais cigarrinhas, ou as principais pragas que causam danos às nossas pastagens. E o que a gente faz é expor os nossos cultivares diretamente em contato com as cigarrinhas em gaiolas, e observamos, damos notas, tendo uma escala aqui de dano, desde a planta que é altamente resistente até a planta que é altamente suscetível e chegando à morte. E os níveis intermediários de resistente, moderadamente e suscetível. Então aqui é um trabalho com notosulia, é um trabalho com marranava, onde a gente observa que o sabiá tem poucas folhas com clorose, o marandu já tem um pouco mais, e aqui a basilisca, que é a Brachiaria decumbens, que de fato é suscetível, com bastante folha clorótica, recebendo uma nota de dano 4, e o mesmo se observa para essa outra espécie de cigarrinha, que é a cigarrinha da cana, que é a marranava, onde um bom vigor e uma boa aparência da planta do sabiá, quando comparado com o marandu, que já apresenta algumas necroses, bem como aqui a decumbens, que também é suscetível a cultivar a basilisca, evidenciando aí um outro benefício, que é a resistência à cigarrinha desse cultivar. Então, nesse módulo, na parte 1 dos benefícios funcionais, a gente tratou de mostrar ou de evidenciar algumas das principais características, e nos vemos no próximo módulo, onde a gente vai finalizar com a parte 2 dos benefícios funcionais do cultivar sabiá.